com saudade já. Não vou mentir. Enfim. A imaturidade não é um problema. E Deus tem falado no meu coração sobre maturidade faz um tempo. Algumas pessoas acham que eu sou imaturo por conta do tamanho da bicicleta que eu ando. Algumas pessoas acham que eu sou imaturo por ter tomado um Monster aquele dia. E algumas pessoas acham que vocês são imaturos por conta da idade que vocês têm. Às vezes, uma pessoa com 14 ou 15 anos quer liderar uma célula e falam que ela é imatura demais. Às vezes, um jovem quer falar de Jesus na rua e pensa que talvez ele não tenha idade suficiente ou experiência para poder falar de Jesus para alguém. E nesse lance de maturidade, Deus começou a falar comigo e eu pensei, cara, esse bagulho tá errado. A galera tá mostrando as coisas de um jeito errado, tá todo mundo vendo essa parada de uma maneira totalmente distorcida, porque não é assim. Mas até então eu não sabia como falar que não é assim. E Deus começou a ministrar isso no meu coração, começou a mostrar para mim, o Espírito Santo começou a testificar coisas no meu espírito. Depois de um tempo eu comecei a escrever sobre Jeremias. Jeremias, quando ele foi chamado por Deus, ele tinha apenas 12 anos. E eu fiquei pensando, uau, eu tinha 15 quando eu conheci Cristo, quando eu achei que conheci, né? Mas eu realmente me converti quando eu tinha 19 anos. Eu já achava que eu era imaduro. Imagine Jeremias recebendo um chamado com 12 anos de idade. Jeremias, cara, tem um livro dele gigantesco na Bíblia, Velho Testamento, Lamentações de Jeremias, muito famoso. Ele começou quando tinha 12 anos. Consegue entender isso? O apóstolo João, que é considerado o discípulo amado, ele tinha 24 anos. Eu tenho 22, cara. Mas ele caminhava com Cristo, tinha 24. Davi, quando derrotou Golias, tinha aproximadamente 17 anos. E eu fiquei pensando, mano, não é possível, cara. Tem alguma coisa muito distorcida nessa parada, porque tem jovem que não está entendendo nada, ou na verdade somos nós que não estamos entendendo nada e não estamos explicando nada com nada, porque não é possível que as pessoas tenham medo de fazer algo para Cristo por conta da idade. Para mim isso não faz sentido. Mas eu não tinha como falar, ou só chegar e falar, ei, não faz sentido. Por quê? Porque não faz. Então Deus começou a me mostrar umas paradas. E eu quero falar com vocês um pouco e mostrar os traços de maturidade que Davi tinha quando ele foi derrotar Golias. E eu vou contar a história para vocês, está lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Eu vou contar aqui do versículo 12. Não, minto. Não minto, eu não minto. Me enganei, do versículo 17. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 17 ao versículo 40. Essa história que eu vou contar está lá, você pode conferir, eu não estou brincando, tá ok? Enfim, Jessé, o pai de Davi. Vocês estão comigo? Vocês estão me escutando? Vocês estão dormindo? Vocês estão acordados? Vocês estão molhados? Vocês estão secos? Alguém dá um sinal, fazendo um favor? Vocês estão vivos? Obrigado. Obrigado, estou melhor agora. Enfim, Jessé, pai de Davi, chega para Davi e fala o seguinte: e aí, Davi, teus irmãos estão lá na guerra, a galera está lá na linha de frente, tá ligado? E eu quero que você pegue esses bagulhinhos aqui, vai levar para eles e certifique que os seus irmãos estão bem, beleza? Beleza. Davi pega os bagulhinhos, deixa alguém cuidando das ovelhas e vai até o vale de Elá, onde está os israelitas lutando contra os filisteus. E aí Davi chega lá, deixa as paradas com o encarregado, com o oficial do exército, e corre até a linha de frente. E eu não sei porquê, quando eu li essa parada que fala que Davi correu para a linha de frente, eu imaginei Davi de bermudinha e chinelinha havaiana. Eu não sei porquê, mas eu imaginei. Eu imaginei Davi como se fosse tipo uma pessoa muito imatura, aquele molequinho de quebrada, tá ligado? Ele correndo para a linha de frente, procurando os irmãos. O maluco tá no meio de uma guerra e ele sai correndo na linha de frente. Já não entendi o sentido aí, mas beleza, ele tava lá. E ele tá correndo no bagulho, ele acha os irmãos dele, pá. E ele pergunta aí, vocês estão bem, cara? E de repente ele escuta Golias desafiando os israelitas. E Golias está intimando os caras, falando assim, ó, ou vocês mandam alguém para vir aqui batalhar comigo, e se esse cara me vencer, a gente vira escravo de vocês, ou a gente vai aí, se eu e a gente vencer vocês, vocês viram escravos de nós. E todo mundo arregou, velho. Saiu vazado. E Davi ficou bolado, mano. Davi não entendeu nada. Davi ficou, por que esses caras estão correndo? Quem que é esse filisteu pagão desafiando o exército de Deus vivo? Então Davi começa a perguntar para os caras o que estava acontecendo. E ele escuta alguém falando, ó, quem derrotar Golias
vai ganhar a filha do rei em casamento, vai ganhar uma grana, e a família nunca mais vai precisar pagar imposto. Davi malandro, opa, é oportunidade aí. Malandramente, o Davi inocente, foi pra linha de frente, só pra poder curtir. E Davi foi, mano. E ele pensou, pô, mano, é agora, pô, vou ganhar a filha do rei, vou ganhar um trocado, minha família não paga mais as contas. É nós mesmo, velho. Tô juntasso nessa fita aí, pode falar que eu vou derrotar esse cara aí, não tem frescura. E rei Saul ficou sabendo disso e mandou chamar Davi. E cara, é sério, tá lá no versículo 25. Não, 32, versículo 32. Eu fico imaginando Davi chegando, mano, para falar com o rei Saul e batendo no peito. Você lê, ele diz bem assim: Senhor, não perca a esperança, estou pronto para enfrentar esse filisteu. Já imaginou a maldade no olhar de Davi essa hora? Chegando assim, aí rei Saul, fica tranquilo, firmeza? Vou derrotar esse maluco, deixa comigo, não tem frescura com nós não. Imagina o quanto Davi era imaturo. Há 40 dias, Golias falava isso para um exército e ninguém teve coragem. Mas Davi achou que daria conta. Imaturo, não? Que criança, dando peito para bater. Ele praticamente estava reduzindo um exército inteiro a nada, falando: ei, vocês não são nada, mas eu consigo derrotar Golias. Durante 40 dias ninguém teve coragem, mas Davi teve. Quanta imaturidade. Alguns vêm como imaturidade. Enfim, rei Saul, quando escutou isso de Davi, pensa em proibir Davi de ir lá. E ele fala: cara, você é uma criança. Você é apenas uma criança. Está lá no versículo 33. Saul respondeu a Davi: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de uma criança. O filisteu tem mais tempo nas guerras do que você de vida. Eu fico pensando, mano, quantas vezes a gente já não escutou essa frase? Você não pode fazer isso, você é jovem demais. Não. Você, querendo liderar o bagulho, que experiência que você tem? Você é tão novo, tá tão cedo, tem tanta coisa para você viver, você não pode liderar uma célula. Você não pode estar na frente de um ministério, você é muito jovem. Você é muito criança para isso, está muito cedo, você está muito novo, você não sabe de nada. Não dá. Era o que Saul estava dizendo para Davi. Davi estava dizendo que Saul estava dizendo que ele era criança. Ele não podia enfrentar o Golias. Ele não podia ir lá no meio da guerra, de bermudinha e chinela havaiana, e achar que ia ganhar de um cara que tinha 3 metros, estava com capacete de bronze, com escudo, uma espada, uma lança. Davi era no mínimo louco, se não fosse criança. Qual que era a pira de Davi? Mas então Davi chega e dá uma no meio de Saul. Eu falo assim: mano, não é bem assim. Você não tá ligado? Eu cuido das ovelhas do meu pai. E toda vez que um leão pega uma ovelha, eu corro atrás do leão, eu dou ele no leão, trago a ovelha de volta. E se o leão vem me atacar, eu golpeio ele até a morte. E às vezes alguns ursos também vêm tentar pegar as ovelhas do meu pai. E eu corro atrás do urso, eu pego a ovelha, se o urso vem me atacar, eu dou ele no urso e golpeio até matá-lo. Sabe por quê? Deus me livrou dos leões e dos ursos, e também me livrará do filisteu. Opa, tem uma diferença aí. Davi podia ser imaturo, Davi podia ser uma criança, Davi podia ser um rapazinho inexperiente, não sabia de nada. Mas ele confiava em Deus, ele não confiava na força dele, na sabedoria dele, na maturidade dele. Até porque se a gente espera alguém ter maturidade para liderar uma célula, maturidade humana, tá ok? Não espiritual, maturidade humana. Então se a gente espera alguém ter maturidade humana suficiente para liderar uma célula, a gente está confiando em homens e não em Deus. É simples, é muito simples. Se eu espero uma pessoa ter experiência o suficiente para fazer algo, eu estou confiando nela e não em Deus. É como se eu precisasse de um currículo. Está aqui meu currículo, eu tenho experiência nisso, eu tenho experiência naquilo outro. E aí Deus vai me contratar? Não faz sentido.
Então Davi está lá boladaço, porque Saul não quer nem saber. Saul, se é criança, velho, você não vai. E Davi está explicando, eu vou, porque é Deus que vai, e vai me usar. Aí Saul pensa, pô, beleza, né? Vai lá, vai com Deus, que Deus esteja com você. Eu interpretei isso como se fosse Saul sendo muito sarcástico, sabe como? Tipo, beleza, vai com Deus. Se você morrer, pelo menos está com ele, né? Então vai na fé, vai lá. Então, cara, no versículo 38, no versículo 39, Saul tenta fazer uma coisa antes de Davi ir até Golias. Algo que acontece muito no nosso meio. Saul pega a armadura dele e tenta colocar em Davi. É quase como se fosse Saul pegando a maturidade dele e tentando colocar a maturidade dele em Davi. Tipo assim, ó, mano, você não sabe de nada, tá? Mas eu sei de tudo. Então, ó, faz o seguinte, pega a minha armadura que vai dar certo. Porque é do jeito que eu faço. Então, já que você é muito novo, já que você é muito jovem, eu sou o padrão. Então, o padrão está aqui. Vai lá e faz. E olha o que acontece. Então, Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse Davi a Saul e tirou a armadura. Fico imaginando essa cena acontecendo, tá ligado? Saul pensou, não, agora vai dar certo, se esse maluco quer, então beleza. Colocou o capacete em Davi, botou a couraça dele, Davi amarrou a espada e tal. Ele estava lá de bermudinha por baixo, chinelinha havaiana, tampa o dedão para fora. E Saul achou que o bagulho ia dar certo. Mas Davi não estava acostumado com aquilo. Davi não estava acostumado com aquela maturidade. Davi não estava acostumado com aquela sabedoria. Davi não estava acostumado com aquele jeito. Era do jeito dele, de bermudinha e chinelo. Não era do jeito de Saul, capacete de bronze, couraça e tal, espada e papapá. Não era assim. E o problema não é só quando as pessoas tentam fazer isso conosco, colocar aquilo que é delas em nós, para que a gente flua, porque elas fluíram daquele jeito. O problema é quando a gente aceita isso, e acha que o padrão é aquela pessoa. Esse é o problema. Porque Deus muitas vezes quer nos usar na nossa simplicidade. Ele quer usar a gente do modo como a gente é. Ele deu uma personalidade para cada um, cara. Então é desse jeito, do jeito que você é. É como se eu chegasse em casa e a pessoa falasse, ó, eu escuto Deus quando eu entro debaixo da cama, tá beleza? Eu chego em casa, não é meu caso, mas eu chego em casa, eu apago a luz do quarto, eu entro embaixo da cama e eu escuto Deus falar comigo. Você quer escutar Deus falar com você? Entre debaixo da sua cama. Não faz sentido. Se você gosta de entrar embaixo da cama e eu gosto de ficar, sei lá, sentado no chuveiro, falando com Deus, e aí? O padrão não é você. Mas as pessoas têm tentado colocar um padrão em nós, falando, ei, é do jeito que eu faço. Você quer fazer certo? É assim, pega a minha armadura. Mas isso não vai rolar. Então Davi se sente incomodado e tira a armadura. E vem um ponto-chave que eu acho maravilhoso. É no versículo 40, cara. Que fala que Davi fez o seguinte. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Vocês entenderam isso aqui? Pegou 5 pedras. O cara era louco. De um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Já não estava muito fashion, de bermuda, chinelo e bolsa. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Armado apenas com um pedaço de pau e um estilingue. Era uma criança. Convenhamos. O maluco tinha uma lança, tinha 3 metros de altura. Espada e não sei o que, os bagulho louco. E o cara me pega um pedaço de pau e um estilingue. Qual que é a brisa? Davi não tinha medo da imaturidade dele. Davi não tinha medo se ele parecia criança ou não na frente dos outros. Davi não estava com medo se as pessoas iam olhar e iam falar, cara, você é muito maturo, daqui esse pedaço de pau, esse estilingue, esse bagulho não vai dar certo, você vai morrer. Davi não estava preocupado com isso.
Porque ele sabia que Deus era com ele. Ele cria em Deus, não na maturidade dele, não na força dele, não na sabedoria dele. Ele cria em Deus. Vocês estão comigo? Amém? Saindo agora da maturidade humana, eu quero falar o padrão de maturidade espiritual da Bíblia. Isso é um bagulho interessante. Está lá em Gálatas, no capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Vamos para nós ver, Ju. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de receber a adoção de filhos. Paulo está dizendo algo muito interessante aqui. Ele está explicando sobre o cara que era menor, que não podia ter acesso à herança que ele tinha, porque ele era muito novo, mas ele era tratado como escravo, porque ele não podia fazer nada, porque era novo demais para fazer alguma coisa. Então, em determinado ponto do versículo, ele começa a falar que de repente Deus mandou Jesus, e agora a gente recebeu a adoção de filhos. E mais para frente você vai ler que é quando o nosso espírito clama, Abba Pai, então nós somos feitos herdeiros do reino de Deus e tal. Enfim, o que eu quero explicar nesses 5 versículos, pode mudar, João, é o que está no grego, cara. No grego ele dá uma explicação, no original, que muda tudo que está aqui. Em determinado ponto desse versículo, até outro determinado ponto desse versículo, mostra a maturidade espiritual e a imaturidade espiritual. É muito simples. Menor de idade, quando éramos menores, estávamos debaixo da lei, de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Éramos menores. Quando éramos menores, éramos népios. No grego népios, menor, népios, que significa imaturo. Nós éramos imaturos quando éramos menores e acreditávamos na lei. Quando vivíamos pela lei. Quando achávamos que resolveríamos tudo do nosso jeito, do nosso braço, eu faço, eu sei, eu consigo. Éramos imaturos aí. Mas então, mais para frente, do todavia em diante, a coisa muda. Paulo está falando sobre outro tipo de pessoa. A fim de receber a adoção de filhos. E é interessante porque eu achava que o menor de idade era a mesma coisa que o filho aqui de baixo. Mas não, no original isso muda. O filhos, aqui nesse fim, é ruios, que significa maduro. Então quando nós recebemos o Espírito Santo e começamos a crer em Cristo, não em nós, nos tornamos maduros espirituais. Então não interessa mais agora a minha imaturidade humana, tá ok? Agora eu estou falando sobre maturidade espiritual. Então se você ainda é jovem e crê em Cristo, você é maduro para liderar uma célula, você é maduro para falar de Jesus nas ruas, você é maduro para fazer o que você quiser referente a Cristo. Não importa se as pessoas vão chegar e vão falar que você é muito novo e você não pode fazer. Está escrito ali, velho. Não quer aceitar o que eu falo, é só ler a Bíblia. É muito fácil, é simples. E eu fiquei com isso na cabeça, cara. Então como assim, mano? Então o tempo todo eu estava aceitando as palavras das pessoas, achando que eu era imaturo, mas porque eu creio em Cristo, eu sou feito maduro. Isso muda muita coisa, isso muda tudo. Porque ainda há pouco eu estava querendo parar de fazer as coisas, porque eu achei que eu tinha que chegar a uma certa idade. E eu conversei com um brother meu, e ele falou, cara, eu achava que eu era imaturo demais, para sair com as pessoas. Ele estava se sentindo imaturo para chegar numa roda de amigos da igreja, porque ele achava que não tinha idade suficiente para fazer isso. Eu conheço uma menina que ela tem... Vou falar menina, vou falar a idade, que agora você não sabe quem é. Então eu conheço uma pessoa por aí, que ela começou a liderar a célula muito cedo. E eu vi muitas pessoas próximas a mim que falavam que não ia dar certo, que ia dar errado, porque ela não ia saber lidar com certos problemas. Talvez, por conta da idade dela, ela não soubesse.
mas por crer em Cristo e ter o Espírito Santo, ele faria. É simples, cara. O Evangelho é simples. A gente lê que a graça nos dá o domínio sobre o pecado, que a graça nos torna justo, nos torna santo. E aqui eu aprendo que a graça também me faz maduro. Então, se eu creio em Cristo, sei que o Espírito Santo habita em mim, eu não confio mais no que eu faço, porque eu sei que eu não faço muita coisa porque eu sou jovem, e creio em Cristo, que Ele pode fazer tudo através de mim, eu sou maduro espiritualmente, porque eu creio nele e não em mim. E isso está mais resumido lá em Hebreus. Vou dar para nós aí, Ju. Hebreus 5:13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. E quando eu li isso, eu fiquei pensando, meu Deus, eu estou ficando louco. Eu achei que eu era um trenzinho da imaturidade, tipo, imaturo. Eu achei que eu era imaturo, eu achei que as paradas não rolavam, eu achei que as coisas não iam dar certo. Mas todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Tá bom, o que é a palavra da justiça? O que é a palavra da justiça? O que é a palavra da justiça? Deus, o que é a palavra da justiça? Se Jesus é a minha justiça, a justiça é Jesus, Ele é a palavra da justiça é Jesus, consequentemente a palavra da justiça é a graça. Peraí. Eu creio na graça. Eu vivo a graça. Deus derramou da graça dele sobre mim. Eu vivo uma abundante graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu não sou essa criança que bebe leite. Essa criança que bebe leite é a criança que ainda crê na lei. Que ainda acha que é pela força dela, que é pelo esforço físico. Eu vou fazer, porque eu sei, eu faço, eu sou bom, eu desenvolvo, eu desenrolo. Pode deixar comigo, que eu estou ligado como faz. Pode largar na minha mão. Esse cara é criança. Não era Davi com seu chinelinho, sua bermudinha havaiana. Seu chinelinho havaiana e sua bermudinha. Não era Davi, cara. Ele era imaturo, humanamente falando. Tinha lá seus 17 anos, estava de boas, foi lá matar Golias, uma espécie de estilingue. Nem era bem um estilingue, é um bagulho que você roda assim e joga. Meu Deus! Esse cara era louco. Eu quero ser louco que nem Davi. A ponto de não ligar para as pessoas falando que eu sou imaturo demais e que eu não consigo fazer as coisas. Eu quero ser que nem Davi, a ponto de saber que a minha idade não importa, porque Deus está comigo e eu creio nele. Eu quero ser que nem Davi, cara, a ponto de enfrentar um rei, para falar, mano, você não está ligado. Deus está comigo, Ele me salvou, Ele vai continuar me salvando, não interessa. Se você é incrédulo, eu vou fazer o quê? Eu vou lá. Se você não crê que eu posso falar de Jesus para as pessoas na rua, não tem problema, eu vou. Deus está comigo. Eu creio em Cristo, eu sei que é Ele que faz. Qual que é o problema? Não, você é muito novo. Daí? Eu glorifico a Deus, cara, por ter 22 anos e conhecer Jesus, cara. É sério, cara. Vejo pessoas aí com 13 anos com sede de liderar uma célula. Eu fico tão feliz com isso, cara. Tem gente com 40 anos que não conhece Cristo. Esse cara passou a vida dele quase inteira sem sentido nenhum. Então de repente a gente vê um jovem querendo fazer algo para Jesus, e a gente fala pro cara que ele não pode fazer. Quê? Como assim, velho? Como assim a gente chegou num ponto de falar para uma criança, falar assim, não, você é muito novo, você não sabe das coisas, você não tem experiência suficiente para isso. Como assim a gente chegou num ponto de escutar isso e aceitar? Talvez ele tenha razão. Eu sou muito inexperiente, eu não sei de nada, eu sou muito criança mesmo. Quando eu tiver 50 anos eu falo de Jesus, porque daí já vou estar vivido, vou saber altas paradas. Aí eu falo de Cristo. Isso não faz sentido, cara. Na minha cabeça isso não faz sentido. Se a imaturidade é a graça, e hoje eu creio na graça, e eu sou feito maduro, bola pra frente, velho. Vou manifestar o reino. Tenho 12 anos, onde eu estudo? No Wallace. Vou manifestar Jesus no Wallace. Estou no Gabriel de Lara, vou manifestar Jesus no Gabriel de Lara. Estou no Sertão, vou manifestar Jesus lá. Tenho 18 anos, vou trampar na temporada,
Vai ser difícil de vir para a igreja, vir para o prédio, porque eu vou estar trampando, vou manifestar Jesus no meu trabalho. É simples. Não interessa a minha idade, não importa se eu sou maduro. Se eu vou estar lá, Jesus vai estar também, o reino vai estar também, ele vai ser manifesto, o Espírito Santo vai tocar as pessoas. Se eu estou vendendo, sei lá, cueca na feira, eu vou orar pelas cuecas, velho. Deus, que a pessoa que vestir essa cueca seja ungida, que ela aceite o Senhor. Ué? Isso é imaturidade? Se for, qual o problema? Jesus que importa. A minha idade já não... Ele escolheu Jeremias que tinha 12 anos. Por que eu com 22 não posso fazer alguma coisa? Por que você com 18, com 17, com 16, com 15, com 14 não pode fazer alguma coisa? Você crê em Cristo? Cristo vai fazer através da sua vida. Não através da sua idade, mas através da tua fé nele. Porque a imaturidade, ela não é um problema. O problema é crer errado. Esse é o problema. O problema é não crer em Cristo. Esse é o problema. O problema é acreditar mais em mim do que em Deus. Esse é o problema. A minha idade não é um problema. Muito pelo contrário. Graças a Deus que eu tenho 22. Então, o tanto de tempo que eu tenho até os 50 para falar de Jesus. Caraca, é muito tempo para falar dele. É muita coisa que eu vou poder aprender com ele. É muita coisa que eu vou poder falar dele. Eu vou poder falar dele para muitas pessoas. Imagina quem tem 14 e já conheceu Jesus. Imagina quem tem 15. Eu tenho que mais é que liberar essa pessoa e não segurar ela. Porque na simplicidade do caráter dela é que Deus vai agir. É na simplicidade do nosso caráter que Jesus vai fazer as coisas. Não é porque eu sei. Eu estou ligado. Ah não, porque... Não. Pode deixar. Aqui, ó. Confia no Pai. Pai, eu sou o Pai, confia em mim. Tô ligado como faz os bagulho. Esse cara é o imaturo. Esse cara é a criança. E não importa, ele pode ter, sei lá, 50 anos, 40 anos. Mas se ele acredita na força do braço dele, ele é o imaturo. Se ele acredita que ele vai fazer porque ele está velho e agora ele é sábio, ele é imaturo. E você é criança, você não pode falar de Jesus. A Bíblia diz que eu posso. Vou escutar quem? A Bíblia ou o cara velho que é criança? Mesmo sendo velho. Eu escolho escutar a Bíblia. A Bíblia me diz que eu posso. Não quer deixar? Briga com Deus. Eu vou refazer essa vida aí, não tô nem aí. Jesus é mais, eu sou menos. E o Espírito Santo é o que importa. Amém? Estou com sede, deixa eu tomar um golinho d'água. Queria que você colocasse de pé nesse momento. Já que você estava dormindo, aproveite essa preguiça para ver se acorda. Se Cristo é a nossa justiça e a lei é o leite, e as crianças que bebem leite vivem na lei, a palavra de justiça ela é um alimento sólido. Por isso que essas crianças não conseguem beber, só bebem leite, não conseguem mastigar o alimento sólido que é a graça. Eu entendo que é por isso que quando a gente fala de graça as pessoas não entendem e falam, como assim? Então a graça é a liberdade para pecar? Essa pessoa é criança, porque ela acredita na força dela de não cometer o pecado e não que a graça dá o domínio para ela. Então se a lei é leite e a graça é o alimento sólido, creio que você já tenha escutado que Jesus é o pão da vida. Esse pão é o alimento sólido. Esse pão é aquilo que torna você maduro toda vez que você come dele. Esse pão é o que transforma você. Esse pão é o que te dá força, é o que te dá sabedoria, é o que te dá discernimento. Não é você fazendo, mas Jesus fazendo através de você. Não é a tua idade, a tua maturidade fazendo. É Jesus através da sua imaturidade.
Talvez com a minha bicicletinha, eu tenha alcançado algumas pessoas. Talvez você na tua escola, na hora do recreio, nem na hora do intervalo, na hora do recreio, você tenha alcançado algumas pessoas. Na rua, quando você está batendo uma bola, talvez você tenha alcançado algumas pessoas. Na praia, fazendo um surf, talvez você tenha alcançado algumas pessoas. Porque não importa a sua idade, se você crê em Cristo, o Espírito Santo vai fazer através da sua vida. Não importa os traços de maturidade que você tem em sua vida, se você crê em Cristo, a graça, o Espírito Santo habitam em você, eles fazem. Confie neles. As pessoas vão dizer que não, você não é capaz. Mas Deus, a Bíblia, o Espírito Santo diz que sim, eu estou contigo, eu faço, confie em mim. As pessoas vão dizer não, você não pode. Por isso que as crianças vivem debaixo da tutoria da lei. A lei é o tutor do homem, porque diz o quê? Não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo outro. Mas eu creio que você conhece a graça, amém? Você sabe aquilo que você pode ou não fazer, sem que a lei venha e aponte as coisas para você. Porque você tem Cristo dentro de você. Então a mente de Cristo foi gerada em você, e agora você sabe o que você pode ou não fazer, sem que a lei venha e te condene fazendo. Você está errado, você é pecador. Eu sou imaturo? Sou. Humanamente falando. Tenho 22 anos. Se eu falar para você que não, eu estou mentindo. Mas quando Deus olha para mim, Ele vê Jesus Cristo. Ele vê um menino, Jesus Cristo. Porque eu creio na graça de Deus. Eu creio em Cristo Jesus. Então Ele me vê maduro e Ele me usa. As pessoas podem me colocar para escanteio por conta da minha idade, mas Deus não me coloca para escanteio por conta disso. E nunca vai.